João 10, de 1 a 10, que nos diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aí. Nós estamos no 4º domingo da Páscoa. Interessante porque nos domingos anteriores nós lemos textos, seguindo o calendário litúrgico, referentes às aparições de Jesus. Dificuldades que surgiram para reconhecê-lo e progressivamente para a comunidade aceitá-lo como o Cristo ressurreto, como o Cristo ressuscitado. É interessante porque Jesus se mostrava no meio deles e os acompanhava em todo momento, mas a impressão que dá é que a aparência de Jesus era diferente da aparência de quando Jesus viveu com eles. Porque eles não reconhecem Jesus. Maria Madalena, ela vai ao sepulcro e ela vê que a pedra tinha sido retirada do túmulo e que Jesus não estava ali. E depois de chamar os discípulos, ela fica chorando junto ao sepulcro: levaram meu Senhor e eu não sei onde ele foi colocado. Jesus aparece, mas ela o reconhece apenas quando ele o chama pelo nome. Jesus não é reconhecido quando ela o vê, mas sim quando o ouve chamar pelo seu próprio nome. A voz de Jesus pronunciando o seu nome está carregada com aquela experiência do amor recebido por Jesus, e só dessa forma ela reconhece Jesus. No domingo retrasado foi oferecido para nosso estudo o texto de Tomé, que escuta os relatos dos discípulos, mas não acredita neles. Coloca condições para acreditar. Ele precisa ter a certeza de que Jesus está de fato no meio deles e diz: olha, se eu não colocar o dedo na marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão do lado dele, eu não acreditarei. Uma semana mais tarde, ele acredita na presença daquele que ele chama de meu Senhor e meu Deus, como ele próprio chama. E no domingo passado, nós vimos a narrativa dos 2 discípulos que, apesar de terem escutado sobre as aparições de Jesus, eles não acreditavam e voltavam para o seu lar. Jesus caminha do lado deles, Jesus ajuda eles a dar sentido à história que eles próprios haviam contado para Jesus, que eles discutiam como uma letra morta, mas eles só reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, eles dizem: não nos aquecia o coração quando ele nos falava a respeito dessas coisas. Parece que João está propondo, com esses relatos, que a ressurreição de Jesus é percebida através dos gestos. É no ouvir de uma voz, é no partir do pão que o Cristo ressurreto é reconhecido. E talvez é também assim que os seguidores desse Jesus são reconhecidos. Não por uma imagem, mas por um gesto. É interessante como isso é sensitivo, né? Eu
Como boa parte da comunidade sabe, sou do interior de Minas, e quando eu estou com muita saudade da minha mãe, porque eu sempre estou com saudade, mas quando eu estou com muita, eu vou para a cozinha fazer um mingau de fubá. O mingau de fubá tem uma lembrança afetiva para mim tão forte, que quando eu sinto o cheiro do mingau de fubá, eu sinto a presença da minha mãe. Parece que minha mãe se transubstancia no mingau de fubá. Parece que a presença dela está ali. E eu vou e faço um mingau, uma panela desse tamanho, porque o Lohane não come, e como a panela inteira e sinto a presença da minha mãe. Outra coisa que eu faço, minha mãe gosta muito de cantar, e ela num quarteto lá em Minas tem 2 CDs gravados. E eu vou escutar a voz da minha mãe cantando. E um dos CDs que eles gravaram, eles gravaram uma música que ela cantava para eu ninar. Bruninho, desse tamanhozinho, ela cantava para eu ninar. A música dizia mais ou menos assim: Deus gosta de você, Deus gosta de você, sim, o seu amor você verá por toda parte que olhar. Deus gosta de você. Quase que eu peguei o microfone e coloquei aqui para ele fazer uma drupa. Mas ouvir minha mãe cantar, mas sentir o cheiro do pão de queijo, me faz lembrar de uma presença muito especial na minha vida. Eu me pergunto se João não está querendo mostrar que Jesus, de fato, ele não queria ser reconhecido, na verdade, não é por uma imagem, que a gente nem sabe de fato como é que Jesus era. O que eu sei é que ele não era loiro de olho azul, mas não é por uma imagem, não é por uma fisionomia, mas eu penso que ele de fato não queria ser reconhecido como aquele que parte o pão. E a comunidade não deva ser conhecida exatamente dessa forma, como aquela que parte o pão. Tem um amigo muito querido para mim, pregou aqui no culto de 10 anos do meu ministério, pastor Eduardo, quem carinhosamente eu chamo de Badu, e ele costuma dizer que o símbolo do cristianismo não é a cruz. O símbolo do cristianismo é a mesa. Porque Jesus nunca disse olhem para a cruz e lembrem-se de mim, mas ele diz olhem para a mesa e lembrem-se de mim, em memória de mim. Nos primeiros versículos do texto que nós lemos hoje, para voltar para ele, se propõe uma comparação aparentemente fácil de entender, ou seja, o pastor é aquele que entra pela porta, enquanto o ladrão e assaltante não entra pela porta, mas entra por outro lugar. Nós podemos pensar que toda pessoa pode entender essa ideia, uma ideia clara, uma ideia óbvia, mas o evangelista dirá que depois de ter contado essa parábola, eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E é preciso aprofundar no significado que a comunidade primitiva nos transmite por meio dessas palavras, porque somente assim a gente é capaz de captar o sentido desse texto. E eu quero ir para esse significado voltando em Ezequiel 34, 3-4, que diz assim: o profeta Ezequiel, quando se dirige aos reis e compara com os pastores que enganam o povo, compara os reis com os pastores, ele vai dizer: ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Vocês bebem o leite, vestem a lã, matam as ovelhas gordas. Eu estava lascado. Mas não cuidam do rebanho. Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas, não dão remédio para as que estão doentes, não curam as que se machucaram, não trazem de volta as que se desgarraram e não procuram aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam pela violência e pela opressão. Pastores de si mesmos, somente se interessam por aquilo que podem oferecer-lhe as ovelhas, seja o lã, seja o leite, seja a carne. Eles não cuidam do rebanho, eles somente dominam com violência e com opressão. E Jesus continua dizendo que ele é a porta das ovelhas. E através dele, olha que profundo, através dele é o que Jesus diz: as ovelhas têm liberdade para entrar e sair e encontrar pastagens. Mais adiante Jesus acrescenta e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante implica
da saída dos nossos espaços, muitas vezes atrofiados e de curto horizonte. Por isso nós precisamos de uma porta. Por isso nós precisamos de uma saída. Nós não podemos, nós não devemos permanecer fechados, pois isso atrofia a nossa possibilidade de vida, a vida abundante. Muitas vezes, distraídos por alguma comodidade interna, nós nem nos damos conta de que vivemos fechados. Nós não percebemos o perigo letal da asfixia existencial, que a gente pode chamar assim. Nós não sentimos as amarras da dependência ou os vícios que a vontade fragilizada já não consegue romper. E é nesse sentido que nós podemos entender a imagem da porta que Jesus nos apresenta. Enquanto um espaço aberto que permite a vida fluir, que permite as ovelhas irem e voltarem, porque a vida é, antes de mais nada, espaçosa, amplitude limitada, que tudo abarca e que se expressa numa infinidade de formas. Nós precisamos nos libertar, nós precisamos nos desatar, precisamos sair, nós precisamos de uma porta. Eu sou a porta. O eu sou a porta aqui, Jesus não se refere àquela peça de madeira que a gente conhece muito bem, que gira para fechar ou abrir, mas o espaço por onde se tem acesso a um recinto. E é por isso que ele diz que é a porta das ovelhas, não do redil. Não é a porta de um lugar, mas ele é a porta de pessoas, é a porta das ovelhas e não a porta do redil. Todos aqueles que vieram antes dele não deram liberdade e asfixiaram a verdadeira vida. O contexto social em que nós vivemos nos revela que há uma doença que afeta praticamente a todos nós. Em nossas vidas, existem muitos espelhos que nos isolam e poucas portas que nos universalizam. No espelho, nós, eu e você, nos vemos. E o que vemos não é o que somos, mas o que vemos é aquilo que aparentamos ser, e essa percepção, por vezes, nos aprisiona. O espelho é enganador. A contemplação narcisista de nosso rosto atrofia o horizonte da nossa vida. O espelho é incapaz de revelar a verdade de nosso ser e de ampliar o nosso mundo afetivo e relacional. O espelho não facilita a acolhida, o encontro. O centro do espelho somos nós mesmos. As portas abertas, por sua vez, permitem ampliar o nosso horizonte. Através dela, através das portas, purifica-se o ar denso e às vezes até mesmo irrespirável do nosso interior, que está dentro de nós mesmos, que geramos quando nos fechamos em nós mesmos. Interessante Jesus falar que ele é a porta para entrar e para sair. Tem dia que nem eu quero entrar para dentro de mim mesmo ou sair. E ele é essa porta. É possível compreender essa expressão. Ele é a porta das ovelhas e não do redil. E essa expressão está centrada em uma verdade. Ele é a porta porque é em nós que deve ser feita a passagem para outro lugar. Ele é a porta porque é em mim que essa porta tem que ser aberta. A porta dos sentidos, a porta do coração, a porta da sensibilidade. Nós somos no mundo cerca de 8 bilhões de pessoas. O nosso planeta, o mundo, no mundo nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas. Bruno, se nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas e não temos 12 bilhões, por que ainda tem gente no mundo que morre de fome?
Porque o nosso mundo não padece de falta de recursos. O nosso mundo padece de falta de solidariedade. O nosso mundo está repleto de espelhos. Espelhos que são sedutores e que nos convidam para olhar só para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, e não olhar ao redor. Martin Heidegger fala do homem como sendo o pastor do ser. A missão do homem é cuidar do ser. E aqui o pastor não é só eu, o Edson, o Cláudio, nós somos pastores do ser. O lobo, o mercenário, de que fala o Evangelho, é um homem que, antes de tudo, procura controlar, procura domesticar a natureza, procura dominar. A sua preocupação está fixada exatamente no que produzem as próprias ovelhas e não na própria ovelha. Mas quanto ao verdadeiro pastor, quanto ao bom pastor, que no versículo 11 aí já começa a falar dele, o poemeokalos, ele cuida das ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome. Ele estabelece uma relação de intimidade com elas, e não somente uma relação de produto e produtor. Nós devemos nos tornar pastores do ser, não seus proprietários ou mercenários, mas difundir um pensamento contemplativo que nos faça entrar não só na utilidade do ser, mas, como diz o nosso pastor em um dos livros dele, também na gratuidade do ser. Não sei se foi eu ou o Jean-Yves Leloup que falou isso, agora eu fiquei com dúvida, mas está no mesmo nível. O que Heidegger não diz é que o homem não é só pastor do ser, mas o homem também é pastor do outro. Porque a pergunta formulada em Caim não é o que fizeste do ser, mas sim o que fizeste do teu irmão, o que fizeste do outro. O que você fez do outro? O que nós estamos fazendo do outro? O que nós estamos fazendo com o diferente? O diferente no sentido daquilo que não somos nós. O que nós estamos fazendo do outro? Porque nesse sentido nós também podemos ser bons pastores, verdadeiros pastores ou mercenários. Nós podemos nos servir do outro, nós podemos explorar o outro, nós podemos utilizá-lo para o nosso prazer, para o nosso poder, ou então nós podemos cuidar do outro, desejar sua paz, desejar sua felicidade. No momento em que o outro se extravia, seja ele o meu amigo ou não, no momento em que o outro está machucado, quando os seus passos, ou até mesmo o seu espírito vacilam, Jesus nos dá o exemplo para escutar a sua voz, que fala mais alto do que o próprio eu. Guarda o teu irmão. Guarda o teu irmão. Ah, como eu queria que essa palavra martelasse a gente cada dia quando a gente acordasse. Guarda o teu irmão. Cuida do teu irmão. Proteja o teu irmão. Esse texto que nós lemos hoje é um chamado, não somente para ter o presente que ele oferece, que é essa vida em abundância, mas também é um convite para sermos portadores dessa vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Há alguns anos, Papa Francisco disse uma frase que ficou muito conhecida e muito profunda, quando ele disse que os pastores têm um cheiro de ovelha. Que os pastores tenham cheiro de ovelha. Sejamos, sim, pastores que geram esperança naqueles que estão ao nosso lado, sem fazer distinções pessoais, distinções culturais, distinções religiosas ou distinções nacionalistas. Elas somente encerram as pessoas sem oferecer liberdade nenhuma. Aproveita-se delas. Jesus oferece vida, e a vida em abundância, porque Ele é a vida, e nós somos comunicadores daquilo que gera vida, daquilo que gera liberdade, daquilo que gera espaço para diálogo. Sejamos construtores de pontes e não de muros.
que no momento da angústia e aflição do outro, que nós possamos permanecer à sua frente, não como animal selvagem que se alimenta com suas aflições, mas como o exemplo do bom pastor, que tem em suas mãos o gesto seguro, que ergue e consola aqueles que precisam. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, o verdadeiro pastor. Que esse pastor nos inspire na nossa caminhada. Deus abençoe a todos.